Hoje estaremos compartilhando sobre formulação de ração com princípio estocástico. Primeiro, definir o que é estocástico. É um padrão em que nós vemos eventos aleatórios. E isso acontece na formulação? Sim. Toda ração, os ingredientes que são utilizados, nós não conseguimos garantir realmente que eles sempre mantenham a média. No caso aqui, o milho com 6,9. Nós vemos que em alguns momentos ele tem valores oscilando para cima e dependendo da época do ano, da adubação ou outros fatores, nós podemos ter esse milho com os valores bem inferiores a 6,9. Por isso que apesar de nós termos um valor médio, esse valor pode oscilar até 4,4 como sendo o mínimo e valores aí chegando a 9,3. Essa média, ela diz o que seria o ideal, mas não necessariamente o valor que realmente nós temos como ingrediente nas nossas mãos. Então, se nós fôssemos pessimistas, poderíamos sempre desconfiar desse valor médio. Se nós queremos trabalhar com o que as tabelas indicam, sim, estaríamos presos a 50%, que seria a garantia dessa estatística. Agora, se nós formos otimistas, nós sempre vamos acreditar que o que temos na mão, seja lá o milho, o farelo de soja, ele vem a ter bem mais do que a média que é oferecida nas tabelas tradicionalmente. Como nós temos agora uma condição em que a estatística poderia sussurrar correções dentro da nossa formulação, nós podemos trabalhar não mais só visando ou acreditando no valor médio, mas permitir que esse programa de formulação ele trabalha então com essa visão estocástica, em que ele poderia flutuar essa confiabilidade que nós temos em relação ao que nós receberíamos em mão dos produtos que estariam sendo disponibilizados. Observem vocês que nós temos aqui esse valor 50 ou 0,5, que seria exatamente um valor em que nós teríamos total confiança na média. Por isso que nós não precisaríamos desconfiar para valores negativos, ou quanto mais a nossa desconfiança, mais cresce a necessidade de nós termos novos valores, corrigindo talvez alguma distorção em relação ao que nós estamos recebendo como uma partida de milho ou farelo de soja. Para isso entra esse atributo chamado distribuição Z, que a partir do momento que eu tenho uma média, que seria os valores tabelados, desde que nós tenhamos junto com essa média o que foi gerado como desvio padrão, nós agora podemos corrigir esse valor para um novo valor que nos daria então uma garantia melhor na nossa formulação. Então agora nós gostaríamos de apresentar dentro do programa de formulação de ração, o PPFR, a possibilidade de nós exigirmos uma probabilidade de sucesso maior da nossa formulação. E entendam vocês, se vocês jogarem como 50%, você diz ao programa, eu confio totalmente na média que me foi oferecido aí pela tabela ou pelo valor que foi me dado. No momento que você solicita mais sucesso, e aqui nós estamos querendo 70%, ou seja, 20% acima daquele 50% tradicional, nós temos que penalizar essa nossa formulação, nesse caso, utilizando a distribuição Z. Então, se você confia de uma forma total na média, você então está dizendo para o programa que não há necessidade de ajuste. A média, ela já é suficiente para a sua formulação. No momento que você decide solicitar um pouco mais de sucesso naquela formulação, principalmente para formulações em que o tempo é muito curto, como é o caso do frango de corte, com 38 dias define um lote, você não tem margem para erros. Por isso que seria prudente pensar em aumentar um pouco mais essas possibilidades de surpresas dentro de uma formulação. Por isso que esta área, que ela acaba sendo um pouco superior ao que seria o tradicional dos 50%, você ganha então como área de sucesso esse acréscimo que, dependendo da sua necessidade, pode ser para mais ou para menos. Esses valores agora, o desvio padrão, ele passa a fazer parte da nossa formulação, aplicando essa fórmula, nos oferecendo então essa margem de segurança, o desvio padrão fazendo correções necessárias para os ajustes que nós desejamos, claro, visando maior probabilidade de sucesso na nossa formulação. Essas possibilidades de ter produtos não adequados a garantir realmente 50% de sucesso, e o valor Z,
ele permitir, através dessa simples equação, em que o valor desejado, seja da energia, da proteína, ou mesmo aqui do cálcio, o que tiver de interesse em termos de nutrientes, tendo esse valor Z multiplicado pelo desvio padrão, acrescido então da média, que seria já o tradicional que nós usamos. Dessa forma, daria para nós essas correções necessárias que serão agora utilizadas dentro da nossa formulação. E os valores, é claro, os novos valores para a energia, novos valores para a proteína, novos valores para o cálcio, corrigido pelo desvio padrão e também pelo sucesso desejado. Aqui no caso, então, dois exemplos para o milho grão e o farelo de soja, mostrando para vocês que as médias sempre nós utilizamos nas nossas formulações. E agora nós teríamos como novo recurso dessa formulação o uso também do desvio padrão, fazendo com que essas correções dessas oscilações pudessem ser corrigidas. Realmente isso acaba sendo um grande diferencial. E na prática, como isso seria? Os 50% diz que eu não tenho nenhuma necessidade de correção da minha dieta, porque eu confio totalmente na média. Mas se eu desconfiar que essa média talvez possa me trazer surpresas nesse período tão curto que é a criação do frango de corte, e se eu criar como margem de segurança, não mais um valor que eu tiro da minha imaginação, mas um valor que sai do desvio padrão, algo real que já foi definido ali pela estatística, e se eu atendo essa necessidade de sucesso 70%, no momento que eu faço essa alteração, automaticamente esses valores já são corrigidos. Por exemplo, aqui no milho, numa versão de score Z, ou no farelo de soja, no score Z, ou no caso do glúten, em score Z. Mas como sai essa matemática? Observem vocês que se eu clicar aqui, e logo acima eu vejo que esse valor do K, o que é esse valor? Simplesmente o valor que foi atribuído ali ao Z. Observe que esse valor de Z, que surgiu a partir da área que eu desejo, 70% de garantia, ele gera esse valor que é multiplicado por menos 1, por isso que ele se torna negativo. Este valor, ele acaba sendo multiplicado por quem? Pelo desvio padrão, somado com quem? Somado com a média, que já está ali como um valor tradicional das tabelas. Então, apenas com essa simples função, é possível gerar agora um novo valor para esse teor de energia, e esse teor de energia sim que vai ser utilizado na minha formulação. Isso é possível então para a proteína bruta, para o cálcio. Então, novamente, como que é gerado? Então, se eu tenho um valor, vamos dizer que eu tenho aqui um desvio padrão, eu vou colocar DP, desvio padrão. Então, como que eu completo essa fórmula? De uma forma muito simples. Eu vou dar um igual, vou buscar o valor de Z, que está aqui, simplesmente clico nele. E agora um detalhe importante, observe que esse valor ele tem que ser engessado, por isso que eu aplico aqui um F4. No momento que esse valor é engessado, agora sim eu posso multiplicar. Multiplicar por quem? Pelo desvio padrão, que está aqui. Resta o quê? Somar com a média. E a média já é o que é oferecido pelas tabelas. E no caso aqui 3.364. Dou um Enter e eu já tenho essa fórmula preparada. Observe que é o mesmo valor, exatamente como nós repetimos já o que tínhamos feito anteriormente. Feito isso, o que você precisa fazer? Simplesmente agora copiar lateralmente. E automaticamente essa fórmula se repete. Aqui eu dou o colar novamente, olha lá, e arrasto nesse limite. Por que nesse limite? Porque aqui você não tem acesso, é uma fórmula. Aí você novamente vai ter que pular, cola ao lado. Aqui basta novamente arrastar essa fórmula até o limite final. No momento que você sabe que esse milho, o desvio padrão para a proteína é 0,094, observe que esse valor vai ser automaticamente corrigido. Quando você der 0,94 e der o Enter, ele automaticamente se corrige. Se você não tem nenhuma referência para o desvio padrão, ele mantém a credibilidade em 50%. No momento que você oferece valores para esse desvio padrão, que no caso aqui seria 0,01, ele vai agora fazer as correções necessárias, visando 70% de sucesso. Isso seria a nossa formulação estocástica, corrigindo todos os valores dos ingredientes, no caso utilizados, milho e farelo de soja,
através dos nutrientes e seus desvios padrões. Fazendo a formulação, no momento que você roda, ele já roda fazendo com que esses novos ingredientes corrigidos pelo Z-Score possam ser atendidos para esse sucesso de 70%. Então, por isso que esse milho grão Z-Score ou esse farelo de soja Z-Score, ele já vem através dessa visão estocástica. Muito obrigado por sua atenção.